Boa noite. Vamos apresentar o trabalho de ginástica, né? Aí aqui de participante, a gente temos a Andressa Pereira, o José Felipe, o Bruno Lucas, a Andressa Barbosa, a Jennifer e o Carlos Daniel. Vamos apresentar vamos falar sobre um artigo falando sobre o nível de flexibilidade de meninas praticantes da ginástica olímpica. Introdução. Com base no artigo, sabe-se que a flexibilidade é a capacidade física que é mais prevalente em mulheres do que em homens. Especificamente porque na mulher ela tem os quadris mais largos devido ao fato de que ela pode carregar uma criança, né? Ela tem período gestacional e isso faz com que o quadril dela se alargue. Então, de natureza, a mulher já tem essa flexibilidade nos quadris. Que possibilita os maiores índices de flexibilidade nessa região. Sabe-se ainda que a flexibilidade é o único requisito motor que atinge o auge na infância, até os 10 anos, piorando em seguida se não for devidamente trabalhado. Então, a criança ela é mais flexível a partir desde quando nasce, na verdade, né? Se não for estimulado, essa flexibilidade vai perdendo devido ao tempo, né? Porque os nervos eles já vão ficando mais atrofiados, né? E vai perdendo com o passar do tempo. Por essa razão, o treinamento de flexibilidade deve já começar na infância para que não haja a perda e garantir uma boa elasticidade na vida adulta. A literatura existente suporta o conceito de que a participação das atividades físicas resulta no desenvolvimento específico da flexibilidade em algumas articulações. O objetivo deste estudo foi analisar o nível de flexibilidade de meninas praticantes de ginástica olímpica, através do teste de sentar e alcançar a flexibilidade periodicamente, importante para verificar as possíveis alterações na amplitude de movimento com o passar dos anos. Estabelecer correções entre dores musculares, articulações, encurtamento muscular e relacionar a melhora do indivíduo com o aumento da flexibilidade. Identificar grupos musculares e articulares com pouca flexibilidade, tentando enfatizar aquela região com exercícios de alongamento. Boa noite, galera. Então, incluindo aí o que a Jennifer falou, por conta da flexibilidade, né? O que acontecia? Primeiramente, os materiais para esse tipo de teste utilizado uma caixa de papelão, né? Com mais ou menos aproximadamente 30 por 5 centímetros aí, nos diâmetro, e com aproximadamente um grupo de 20 garotas, né? Sobretanto, dividido 10 e 10, né? Ou seja, 10 garotas entre 10 e 12 anos de idade, 10 garotas entre 7 e 6 anos de idade. O grupo de garotas de 10 e 12 anos de idade, elas praticavam esse teste nas terças-feiras, né? E as outras 10 na sexta-feira, então elas eram divididas. E assim, todas elas participavam dessa pesquisa, elas começaram a participar da ginástica olímpica no ano de 2009, né? E as coletas que acontecia para a realização disso, eles colocavam um quadril, né, sobre o chão, a perna bem estendida, né? E com as mãos sobrepostas, né, para testar o nível de flexibilidade mesmo das garotas com maior extensão, ou seja, o máximo que elas puderem, né, alcançar esticando mesmo, estendendo, para testar mesmo o nível de flexibilidade delas. E quando isso ocorria, elas tinham uma espécie de avaliador, né, que faziam a avaliação. E o que eles faziam? Eles colocavam as mãos sobre o joelho, né, a parte patelhar delas,
né, para que elas não pudessem sair, né, do modo estendido, né, para não que pudesse flexionar. E assim era feita a realização do teste. Porém, o teste ele permitia-se, né, 3 tentativas, né, para que pudesse ser computadorizado, né, armazenado esses testes. E na terceira tentativa desse teste, eles faziam uma espécie de medida de média central mesmo, né? Aí tem a tabela e aí o nosso colega Bruno vai falar um pouco da tabela sobre essa medida de central. Tendência central, desculpa. Bom, boa noite, pessoal. Depois da palavra dada pelo Andressa aí, falar um pouco dos resultados obtidos depois do teste de avaliação. Os grupos foram divididos em dois grupos, sendo um grupo de crianças pós-latente e pré-puber. Entre 6 e 7 anos um grupo e entre 10 e 12 anos outro grupo. E foram realizados esse teste de sentar e tentar alcançar os dedos dos pés. E foi constatado de que um grupo teve uma dispersão maior do que o outro. E foi diagnosticado também de que tem um pico de flexibilidade as crianças em torno de 10 anos. E também foi diagnosticado a criança de que teve uma flexibilidade ruim com 12 anos. Ou seja, a criança ela tem esse pico de flexibilidade em torno dos 10 anos, porém, passando essa idade, e não sendo trabalhada de uma maneira correta, ela tem essa dispersão, né, como foi constatado em comparação a outro grupo. Boa noite. Boa noite. Então, o estudo foi realizado por Ferreira Santos, onde foi apontado que a flexibilidade é um componente que categoriza o nível de aptidão física relacionado com o desempenho atlético e a saúde. Existem 2 fatores que influenciam na flexibilidade, entre eles são a idade e o nível de aptidão física. As crianças pré-púberes têm um maior nível de aptidão física do que a criança na fase pós-latente. Ô, professora, você poderia explicar o que significa? Explicando que o pré-púberes são pré-adolescentes e o pós-latente são crianças menores, no nível de 6, 7 anos de idade. Obrigado. Avaliando a amplitude e resultado do grupo 1 é de 5,3 centímetros, o grupo 1 é o pré-púberes, e de 5,3 centímetros, enquanto a avaliação do grupo 2 apresenta uma amplitude de 14,9 centímetros, que é as crianças de 6 a 7, 10 anos de idade têm a maior flexibilidade. Conforme o cálculo foi apresentado, 4 meninos apresentaram nível razoável de flexibilidade e 6 apresentaram índice bom ou muito bom. Em nenhuma delas foi encontrado valores considerados fracos quanto à flexibilidade. No âmbito esportivo, a importância da flexibilidade é principalmente com o fator da prevenção de lesões. Quanto mais flexibilidade, causa menos lesões. O treinamento ajuda na manutenção dessa flexibilidade, para que com a vida adulta, essas meninas tenham uns níveis relativamente saudáveis. Qualidade de vida no esporte proporciona uma amplitude de movimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o aparelho da ginástica, que seria o salto sobre a mesa.
Aqui foi separado em tópicos, em 7 tópicos, tendo a origem do aparelho, as regras, os movimentos, os atletas, as competições, a estrutura do aparelho e, e o aparelho adaptado que a gente fez. Na competição, a mulher tem a altura da mesa diferente, que seria de 1,25 m, e dos homens de 1,35 m. A área de percurso do homem e da mulher são os mesmos, tendo 25 metros por 1. E a mesa ela é levemente inclinada, com o comprimento de 1,20 m e de largura 95 centímetros. A origem do aparelho. A origem do aparelho vem lá no tempos antigos, lá no Egito, com o desenvolvimento da ginástica artística como esporte. E se deu na Grécia como se fosse um exercício mais, como eu posso te dizer, mais vigoroso, mais competitivo. E lá, e também cultivava o corpo bonito, que seria a época deles lá, e tinha os exercícios cada vez mais complexos. Corpo atlético, né, digamos assim. As regras são 5. A primeira é a precisão dos movimentos. Quanto mais preciso, maior será a nota. A graciosidade da execução. Tanto no masculino, quanto no feminino, ambos as avaliações são diferentes. É importante demonstrar o esforço na execução do movimento, sorrir ou manter a serenidade e, acima de tudo, não se desconcentrar. Aí depois vem a complexidade dos movimentos. Eles podem ser combinados com outros movimentos. Essas acrobacias dão a origem diferente. Vai de cada atleta. Faz uma apresentação diferente. E quando tem a maior dificuldade nos movimentos, maior é a nota. A entrada da prova. Quando o atleta entra na área de competição, sua posição inicial ou a forma que ele sobe no aparelho faz toda a diferença. E a finalização da apresentação. Quando o atleta salta sobre a mesa, a forma que o atleta define a sua posição quando se aterrissa no colchão é a posição final, que seria a parte final, né? Acabou a aterrissagem, né? Boa noite, professores. Boa noite. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os principais atletas da modalidade. Em 1896, a primeira Olimpíada era da Era Moderna, tendo como primeiro campeão o alemão Karl Schulman, seguido do suíço Louis Zunder e do alemão Hermann, medalhista de prata e bronze. Agora eu vou falar um pouquinho de cada medalha específica que cada um ganhou, que foi diferente. Começando pelo primeiro, que começando pelo Karl. Ele foi medalha olímpica no atletismo, nos Jogos Olímpicos de Verão de 96, no salto no comprimento masculino. Agora falando do Louis Zunder. Ele foi medalha de ouro na ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, no cavalo com alças. E agora falando um pouquinho sobre o Hermann. O Hermann, ele foi medalha de ouro na ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896. Agora falando um pouquinho sobre a competição. A competição dura aproximadamente 50 segundos, incluindo o momento dos 2 saltos ao qual o atleta tem direito. A prova é composta por uma pista de 25 metros que termina em um trampolim de impulso e, finalmente, a prova é composta por uma pista de 25 metros que termina com um trampolim de impulso e é, finalmente, a mesa. O salto é considerado um evento de explosão muscular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos. Elevando os braços na vertical, no prolongamento do tronco,
e projetará o corpo para cima e para frente, lançando também as pernas para cima. Esse seria o primeiro voo. Tocará as mãos do ombro a fim de passar pela mesa, mantendo as pernas unidas e estendidas. Esse seria o segundo voo. No momento em que o aluno retirar as mãos da mesa, deve manter os braços estendidos, no prolongamento do tronco e abdômen, contraindo para conseguir aterrissar no colchão em posição ereta, conforme se iniciou. Aí vou falar o nome dos dois movimentos aqui agora. Tsukahara, salto mortal duplo com um parafuso completo no primeiro salto. E o Tsukahara Flick Station. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do aparelho. O aparelho é composto por uma mesa levemente inclinada com 1,2 milímetros de comprimento e 95 centímetros de largura. A adaptação do aparelho, a gente vai fazer ele na escola, tendo como o trampolim a cama elástica, que seria o jump. A adaptação da mesa de salto, a gente vai usar um cavalete. E a aterrissagem, a gente vai usar um colchonete. Isso foi testes comprovado que a gente fez numa escola e deu super certo. Tanto para crianças menores, a gente teve que fazer uma adaptação com um cavalete na altura mais ou menos de 60 centímetros. E os testes foram todos comprovados com sucesso. E aqui temos as referências. Lembrando que as adaptações também podem serem feitas de outras maneiras, né? Realmente. Sim, de outras maneiras. Se você fizer algo adaptado mesmo, dá para montar alguma coisa que, além de conseguir fazer o salto, não machuque, né? E fique mais confortável para as crianças. Realmente. Continua.